Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. O destaque agora é para o setor sucroenergético e também para o milho, né? Porque a gente vai falar um pouquinho em relação aos planos de investimentos aí da Coamo, que é a maior cooperativa agrícola do Brasil e da América Latina, em relação a uma usina de etanol de milho. Então, para a gente saber mais sobre esse investimento, né? Saber um pouquinho também em relação a prazos, como é que fica todo esse investimento a longo prazo da cooperativa, a gente conversa ao vivo agora com Ayrton Galinari, que é presidente executivo da Coamo. Ayrton, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos à disposição aí para poder contribuir com informações aí para o mundo do agro. Com certeza. Ayrton, recentemente, né, tivemos aí a informação, né, de que a Coamo tem planos de investimento em uma usina de etanol de milho. E queria saber um pouquinho de vocês como é que estão os trâmites aí de todo esse processo, né? Porque sei que vocês estão fazendo um estudo de viabilidade, né, para implantação disso tudo e devem ter outros processos para que esse investimento seja possível, né? Exatamente. Por se tratar de uma cooperativa, né? Os investimentos sempre são levados à Assembleia para aprovação. Então, nós temos tradicionalmente 2 assembleias ao longo do ano, uma no início e outra no meio do ano. Normalmente, os investimentos são aprovados em Assembleia Extraordinária, que pode ser tanto em uma quanto na outra, nesses períodos, mas uma previsão de levar esse assunto para a próxima Assembleia, né? Uma vez que os estudos de viabilidade estão praticamente concluídos, né? Mostrando que há uma viabilidade nisso e está muito em sintonia com aquilo que a cooperativa faz em relação ao produto que ela recebe dos cooperados, que é a verticalização, a agregação de valores cada vez mais para poder remunerar melhor o nosso cooperado. Certo. E Ayrton, seria uma usina de etanol de milho somente? E uma outra pergunta, temos uma previsão de quando essa assembleia pode acontecer, que de fato a gente possa ter novidades aí para a gente falar aos produtores também? Claro. Bom, as assembleias elas ocorrem normalmente em fevereiro, começo de fevereiro ou final de janeiro. O usual é final de fevereiro, começo de fevereiro ocorre a Assembleia Geral Ordinária, que pode ser seguida de uma extraordinária para aprovação de investimento. A ordinária é aquela onde se apresentam os balanços, aprovação das contas do exercício anterior, apresentação de auditorias e tudo mais, né? E pode, eventualmente, caso não entendamos que seja o momento, a gente coloca em qualquer tempo, mas normalmente a gente faz a extraordinária no meio do ano. Acreditamos que esse projeto vá para o início do ano que vem a levar a Assembleia para aprovação. Quanto a ser só de milho, sim, seria só de milho. Nós, inclusive, já tivemos uma indústria de etanol de cana-de-açúcar aqui em Campo Mourão mesmo, no nosso parque industrial, mas que foi desativado em 2003. A região acabou optando muito por grãos, né? Então a cana perdeu competitividade aqui, o cooperado se desinteressou pela atividade e no final a gente já estava com a área de cana quase que toda da cooperativa e aí perde o sentido, né? Nós queremos agregar produto ao que o nosso cooperado produz, não criar uma área, um negócio separado que não tenha ligação com a produção do nosso cooperado. Então é uma indústria para milho mesmo. Perfeito. Queria saber também um pouco em relação ao investimento pronto, né? De fato, operando. Isso que a gente também é importante a gente falar, né, Ayrton? Tendo todas essas aprovações, tendo um cenário positivo, na melhor das hipóteses, quando é que de fato a gente conseguiria ter essa indústria funcionando aí para vocês da Coamo? Olha, em se aprovando, né, a Assembleia entendendo ser viável realmente o investimento conforme nós estamos apresentando, isso seria um período de implantação de em torno de 2 anos. É uma grande indústria, investimentos que passam de 500 milhões de reais, tem todo esse momento de dificuldade de entrega de materiais que a gente está sentindo também nos outros setores, né, tanto nos equipamentos para as instalações nossas já existentes,
ampliações, novas unidades, como estamos fazendo agora no Mato Grosso do Sul. Então, os prazos estão um pouco mais longos, naturalmente. Mas numa condição normal aí, em se aprovando, seria para meados de 24, durante o ano de 2024. Perfeito. Queria saber um pouquinho em relação aos números, né, previstos para vocês de recebimento, né, nesta safra, e também um pouquinho em relação à utilização de milho, né? Vocês já recebem, né, milho aí dos cooperados, e hoje vocês utilizam o cereal para a produção do que exatamente, Ayrton? Hoje nós recebemos, o ano passado, 52 milhões de sacas, isso daí vai dar um pouco mais de 3 milhões de toneladas. Este ano, com essa quebra que tivemos na principal safra hoje, que é a segunda safra, né, a safra de inverno, em função de seca, geada, enfim, esse ano foi o ano que tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu, né? Plantio atrasado, seca e geada, e incêndio aí, e fogo. Ou seja, é o fundo do poço, praticamente. Mesmo assim, nós devemos receber nesse ano algo em torno de 30, 31 milhões de sacas, aí, que vai dar 1 milhão e 800 mil toneladas no verão, mais 5 milhões que recebemos, 4 milhões e meio que recebemos no verão. Então, somadas as duas safras, aí, algo em torno de 36 milhões de sacas de milho. Hoje, o milho ele tem um cenário ano a ano muito particular, né? Que realmente pode variar muito. Ele pode estar muito interessante para exportação, dependendo do apetite, principalmente do chinês ultimamente, mas também da produção americana. Enfim, ele tem um cenário externo, mercado externo, que pode puxar esse milho para exportação, como pode também, como tem acontecido normalmente nos últimos anos, o mercado interno ser mais atrativo. Então, nós temos ficamos como somos fornecedores de matéria-prima para outras indústrias, né? Vendemos muito para o pessoal da carne, vendemos eventualmente também para o pessoal do amido, enfim. Hoje somos fornecedores de matéria-prima. Este ano nós estamos implantando a primeira indústria que verticaliza o milho. É uma indústria de rações aqui em Campo Mourão. Essa indústria tem previsão de estar concluída no final do ano que vem, meados para final do ano que vem. É uma indústria para 200 mil toneladas de rações por ano, e que vai, então, iniciar a nossa utilização de milho de forma vertical, né? Procurar agregar valor ao milho, não apenas exportando ou vendendo no mercado interno, mas também industrializando. Esse é o plano nosso, e aí, então, o ano que vem, se tudo correr bem na Assembleia, a gente começa a implantação dessa segunda indústria para a industrialização de milho também. Bacana. Bom, você até mencionou aí, né, Ayrton, o cenário para o milho, né? Essa safra de milho tem sido uma safra bastante impactada aí pelas condições climáticas, né? E não só o milho também, né? Outras culturas também aqui no Brasil, a gente tem acompanhado isso muito de perto, né? Em contrapartida, a gente vê um cenário de preços mais altos, né? Esse cenário de investimento de vocês, né? De alguma forma, os preços do milho chamam a atenção, ou é um investimento mais de longo prazo também que vocês estão olhando aí? Quando a gente fala em industrialização, a gente não pode traçar um cenário de curto prazo, né? A indústria sempre é de longo prazo, né? Então, trabalha-se com valores médios, é claro que projetando alguma coisa de cenários, né? Mas trabalha-se com médias de períodos mais longos, né? Então, com isso que a gente trabalhou nessa implantação de uma indústria, né? Não é um negócio que a gente faz para pouco tempo, são investimentos que tem que para remunerar, tem que operar por longa data, né? Indústria é para sempre, né? Vamos dizer assim, a menos que se mude as matrizes, né? Olha, agora nós estamos com essa matriz, claro, o etanol ele tem toda essa pegada, esse apelo do combustível renovável. Então, entendemos que, apesar de toda essa onda de se falar do carro elétrico, o combustível líquido renovável, ainda acreditamos que tem uma vida bastante longa, né? Não é algo que tão cedo vai ser substituído.
Não, nós acreditamos que permanece o etanol, que o etanol vai crescer, que a demanda por etanol tende a se acentuar face ao seu caráter ecologicamente responsável, né? Então, nós apostamos nisso e temos ainda também a contrapartida dos farelos, né? O DDG, que é o outro produto da indústria, que também tem esse apelo de um produto que vem de uma origem renovável também, como alimentação animal. Ele compõe aí 30%, né? Para cada tonelada de milho processada, você vai ter 30% de farelo e 40%, 41% de etanol, né? Então, isso tudo nessa composição, entendemos que há uma boa viabilidade mesmo, mas considerando uma análise de preços mais estendida, não tão fechada como se fôssemos analisar a situação atual, né? Certo. Ayrton, a gente também pode falar em benefícios regionais aí também, né, diante desse investimento, porque a gente sabe, né, que o etanol aí na região sul, né, tem um preço até mais alto do que tem em outros estados, né? Então, de alguma forma, vocês conseguiriam ofertar aí um volume bastante importante de etanol para a região sul? Tem alguma questão de localização também que pode ter benefícios para a região sul do país? Nós, quando tínhamos aqui a nossa destilaria de etanol de cana, nós praticamente éramos a usina mais ao sul do país, de cana. Porque daqui para baixo o risco de geada é muito forte. Aqui já é um risco de geada muito forte, né? Então, realmente, para a cana já não é interessante, né? Não se dá bem. E o milho não é muito diferente, porque o milho de verão, que é o que pode se produzir mais ao sul, vamos dizer assim, porque no inverno é quase que impossível, ou teria que ter uma janela muito especial, alguns locais muito particulares para se conseguir produzir. Também o milho, nessa questão do frete, ficaria numa posição bastante interessante, né? É uma região de contrapartida de alto consumo de milho para carnes. Então, nós estamos aqui numa região onde nós temos grandes cooperativas produtoras de suínos, de frango, né? Então, temos Cevale, Frimeza, temos Lar, Copacol, enfim, grandes cooperativas produtoras de carne e que têm uma demanda muito grande por milho também. Então, o mercado de milho aqui é bem aquecido, tem que trazer milho muitas vezes de fora. O Paraná normalmente é um exportador de milho, mas, por exemplo, esse ano ele está sendo importador de milho, né? Tem indústrias de amido, Cargill, enfim, tem várias indústrias consumidoras, e o Paraná, então, virou um polo de transformação de milho, né? E, com isso, acaba tendo uma disputa também. Mas, para a distribuição de álcool, ainda mais dentro dessas novas regras que estão se implantando, onde se pode comercializar direto com postos de combustíveis, não só com distribuidoras, enfim, tudo isso que está em evolução, acreditamos que tenhamos alguma vantagem logística também. Com certeza. Ayrton, olha, muito obrigado pelas suas informações aqui para a gente do Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí da Coamo, queremos ter a sua participação aqui para compartilhar isso com a gente, viu? Ok, um prazer para mim também. Como está à disposição sempre que vocês demandarem. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, obrigado a vocês pela oportunidade. Muito obrigado mesmo, viu? Conversamos aí então ao vivo com Ayrton Galinari, que é presidente executivo da Coamo. A gente falando um pouco então em relação aos planos de investimento dessa usina de etanol de milho, que a cooperativa deve aí ao longo dos próximos meses, né, votar em assembleia e tendo o aval aí, de fato, iniciar a construção desse complexo industrial que pode trazer diversos benefícios, não só para a cooperativa, mas também, como a gente mencionou durante a entrevista, para o redor, né, como um todo, e principalmente para a região sul do país, né, por estar, né, bem lá no extremo sul do Brasil. Bom, durante a nossa entrevista você acompanhou todos os perfis das nossas redes sociais, é só você seguir a gente por lá e você tem as informações atualizadas do agronegócio
em tempo real e você também pode acompanhar a gente aqui pelo site Notícias Agrícolas 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente segue com os nossos boletins, daqui a pouquinho tem informações sobre o mercado de laranja, também tem informação sobre a soja e você fica por aqui para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.